Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que não falte as palavras, mesmo que eu não saiba rezar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Te louvo em verdade, Senhor. Obrigado por mais um programa Momentos de Fé. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede de chegar até tantas casas por meio da TV Canal 20, esse sistema de televisão, de comunicação que vai nos ajudando a levar Tua palavra, a levar reflexões para a vida do Teu povo. Quero saudar você que nos acompanha de casa. É uma alegria estar mais uma vez com você. Não podemos perder de vista. Ainda estamos no tempo da Quaresma, este tempo tão rico para a vida da igreja. E nada melhor na Quaresma que fazer sempre reflexões que nos ajudem a identificar no Cristo a recuperação do sentido para a existência humana que volta à sua essência, ao seu interior, quando se rende diante da grande prova de amor dada pelo Cristo na cruz. Nos preparamos para a Páscoa do Senhor. Hoje, no programa Momentos de Fé, eu também quero lembrar você do nosso trabalho com o nosso CD, O Preço da Cruz. Como você já sabe, nós já comunicamos, estamos fazendo os encaminhamentos neste ano para a nossa gravação do segundo álbum do nosso trabalho com a música. É um trabalho de evangelização, você pode adquirir e adquirindo nos ajuda, assim, na captação de recursos para o nosso novo trabalho. Eu vou colocar ele aqui pertinho aos pés da mãe, a quem nós sempre confiamos nosso trabalho de evangelização. Hoje nós temos algumas coisas muito interessantes para trazer para o nosso programa. Eu quero chamar a atenção mais uma vez para a hora da fé que nós estamos vivendo em nossa arquidiocese. Tivemos aqui no nosso programa já várias reflexões sobre a importância da Quaresma, sobre a importância da Paixão de Cristo para a vida cristã. E a hora da fé é um momento que a nossa arquidiocese toda ela está retirando para refletir nas casas, com as famílias, no domingo de Páscoa, ao meio-dia. Você vai reunir sua família, você vai fazer uma oração do Pai Nosso, uma oração da Ave Maria, vai também fazer a profissão de fé, um creio em Deus Pai, vai rezar um glória. Outras orações podem ser feitas neste momento de prece. O importante é você perceber que é importante reunir as pessoas que estão próximas de você, sobretudo os seus familiares, para rezar junto e agradecer a Deus, nosso Senhor, por nos ter dado o seu Filho amado, que por nós morreu na cruz. Quando nós fazemos isto, na Páscoa, nós estamos de fato reconhecendo a grandeza do gesto amoroso de Jesus na cruz. E a hora da fé, este ano traz uma proposta muito interessante, que é do resgate dos sinais, dos simbolismos para a vida do cristão católico. E nós sempre usamos no peito o crucifixo, o católico sempre usa no peito o crucifixo. E o crucifixo, ele então nos identifica, lembrando-nos que Cristo venceu a cruz e nos mereceu a salvação pela cruz. Nós nos trazer no nosso peito, também colocar na porta da nossa casa, o nosso arcebispo, né, nos próximos dias vai estar conosco no programa,
e ele tem nos recomendado que a gente também adquira um crucifixo, coloque na porta da nossa casa, cada fiel católico, que a gente coloque ou na área da nossa casa, na nossa sala, num local de destaque. Para a gente se lembrar que Cristo sofreu a cruz para a nossa salvação e a nossa conversão nos leva à ressurreição. Então você tome consciência disso, participe da Hora da Fé conosco, dia 20 de abril, ao meio-dia, domingo de Páscoa, reúna os seus e toda a igreja fará isso em toda a Arquidiocese de Montes Claros. Agora, vamos entrar no nosso tema de hoje, não é? Nós hoje vamos falar um pouco sobre este livro aqui, um livro muito interessante, tem toda uma história muito bonita. Festa dos Santos Reis, 80 anos de manifestações alegres e simples da fé. Né? Esse livro é da editora Unimontes e ele tem toda uma história, teve uma motivação toda para que ele fosse escrito. E nós vamos falar um pouco sobre esse livro agora. Mas, na verdade, não eu, Padre Jairo, que vai falar para você sobre o livro. Nós vamos ouvir um pouco alguns, né, dos autores que trouxeram a sua contribuição para essa história. Nós temos hoje no programa Momentos de Fé o professor João Olímpio, a professora Filomena, diga-se de passagem, meus professores do tempo de seminário. Ela de História, ele de Sociologia. Eu até gostaria de ressaltar aqui, que com esse homem aqui eu aprendi uma coisa muito importante que eu sempre uso na igreja, nas nossas reuniões de lideranças e tudo mais. Gente, nós somos formadores de consciência, por isso precisamos prestar muita atenção no que dizemos em público, porque o que a gente fala fica. E aí eu até ouso dizer, viu, professor João Olímpio, que é pela consciência que eu tomei de que sou formador de consciência que hoje eu estou à frente deste programa e assumindo essa responsabilidade de, como formador de consciência, trazer coisas boas para a vida de fé do nosso povo. E não poderia faltar o livro A Festa de Santos Reis, e agora eu passo para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Nós vamos bater um papo sobre esse assunto do livro de vocês hoje, que é também condividido aí com outros colaboradores também. Podem ficar à vontade. Abraçamos fraternalmente nosso querido Padre Jairo, brilhante aluno nos tempos da academia e com certeza continua a brilhar. E obrigado pelo convite, Padre. Obrigado também ao público de casa que nos assiste pelo Canal 20, também os nossos internautas. É muito bom estar com vocês e agradecer e, de novo, pedir essa colaboração junto de vocês e esperamos que façamos um bom encontro neste momento aqui, neste nosso programa. Que bom que nós estamos aqui para poder falar sobre o bairro Santos Reis, um bairro que tem moradores, constitui na sua maioria de trabalhadores. E falando do bairro Santos Reis, nós vamos estar falando sobre a festa de Santos Reis, que é uma festa religiosa, como o próprio título do livro diz, constitui manifestação alegre e simples da fé do povo daquele bairro. Ótimo. Vamos começar com a professora, já que ela se expressou por último. Professora Filomena, não sei, vou deixar à vontade, né? Vai que eles se prepararam diferente e eu coloco os dois em maus lençóis, né, gente? Quem de vocês dois poderia fazer uma apresentação geral do livro pra gente? Como é que foi, como surgiu essa ideia? Esse livro ele surgiu a partir da elaboração de monografias que os estudantes do curso de História apresentaram na Unimontes. Por acaso, na porta da casa da minha mãe, que é uma das moradoras lá do bairro Santos Reis, eu comentei com o padre Reginaldo para que nós pudéssemos fazer uma exposição dessas monografias na festa de Santos Reis, para que as pessoas, os moradores do lugar, conhecessem o trabalho e um pouco da história do seu lugar. E padre Reginaldo, como é bastante empreendedor, ele ficou com aquilo, se colocou à disposição, ficou com essa ideia na cabeça. E um belo dia, também na porta da casa da minha mãe, ele chegou com a ideia de fazer um livro em vez de fazer uma exposição. Então é um livro que constitui trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, mas que está contando a trajetória daquele povo, que é o morador
dos Santos Reis, como assim o povo de Israel, né, que tem lá no Antigo Testamento, também contando a sua trajetória. É um pouco das vivências, das experiências daqueles moradores do bairro Santos Reis. Deixa eu perguntar para você, qual é o nome da sua mãe? Maria Ieda. Dona Maria Ieda, veja só, quero mandar um abraço para a senhora, viu? Veja só na porta da casa da senhora o que está surgindo aí, não é? Fonte inspiradora para coisas boas, a retomada da história de fé do povo do bairro Santos Reis, né? E legal, vocês falaram aí a motivação do pároco, né? O padre Reginaldo Cordeiro. Quero mandar um abraço para ele, ele já esteve aqui no programa, deu a sua parcela de contribuição para nós também, para todo o povo de Deus. Um abraço então para a senhora, um abraço para o padre Reginaldo e, é claro, já de antemão, um abraço a todas as pessoas, né, que com suas monografias, seus trabalhos, deram grande contribuição para o livro. É interessante observar, padre, e o público aí de casa também, é claro que um livro ele não é obra do acaso, ele não surge assim de um estalo. Sim. O senhor viveu bem essa experiência no tempo da academia, nas escritas das monografias, dos trabalhos acadêmicos. Este livro que nós apresentamos à comunidade, ele teve 2 anos de construção. 2 anos. 2 anos de intensa pesquisa, de trabalhos, não só como a professora Filomena colocou, da academia, mas um desafio maior na construção deste livro foi justamente escutar o povo de Deus. Escutar a Dona Maria, um abraço, né, a minha sogra, né? Um abraço a ela. Ó, vocês estão vendo, né? A Dona Sogra. Eu acho que tem alguma coisa combinada. Escutar essa gente, esse povo de Deus, e o desafio maior, padre, que é interessante, como transformar aquela linguagem de fé simples daquela gente, daquele povo, numa linguagem da academia. E aqui me faz uma lembrança muito que o senhor bem conhece de perto, aquela briga meio que medieval ainda de fé e razão. Sim. Onde é que é a fé, onde é que é a razão, o conhecimento. E foi esse desafio nosso. E ao mesmo tempo, o padre Reginaldo, nosso querido padre, que eu pude acompanhar o programa dele também, que é a partir do Canal 20, foi muito interessante o programa dele, parabéns a ele, nosso grande amigo também, por assim, né? Ele sempre nos puxava, no bom sentido da palavra, a orelha, isso aqui vai... Vamos colocar um pouco de fé aqui. Então, se tornou um livro da academia, um livro da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, mas também se tornou um livro de fé, um livro também de testemunho daquela gente simples, daquela gente acolhedora do grande Santos Reis e, por assim dizer, da grande Montes Claros também. Inclusive, é interessante o senhor colocar a riqueza, né, cultural, histórica e de fé do povo dos Santos Reis, que é muito importante. Quando a gente vive em sociedade, às vezes a gente cria estereótipos, né, rotula as regiões da cidade, né? E é tão bom ver uma retomada do conteúdo, da história desse povo, porque se mistura, né? Fé, história, experiências de vida, e às vezes é importante ter um trabalho que ressalte esta riqueza desse povo. Eu também conheço a região ali dos Santos Reis, a simplicidade do povo, e vejo como é bonita esta característica no povo. É uma grande família, né? Um povo que vive ali uma relação muito grande. É muito interessante isso. O bairro Santos Reis, ele, por muitos moradores da cidade de Montes Claros, é visto de uma forma pejorativa. E o que nós constatamos diante dos trabalhos que foram realizados na academia é que esses moradores desse bairro, eles são trabalhadores. Inclusive, as pessoas que vivem naquele lugar acabaram morando ali por conta da proximidade do parque industrial. Esse é um dos capítulos do livro que a Tatiane ela acaba abordando no sentido de dizer como que esses moradores desse bairro faziam experiência não só do trabalho, mas também das relações afetivas, das questões políticas que eram pensadas e construídas a partir das demandas das pessoas daquele bairro. E aí, professora, e também o professor João Olímpio lida e sempre lidou muito bem com isso na questão do trabalho com sociologia, né? Na sociologia a gente estuda isso e vê. Geralmente essa visão pejorativa, esta ideia rotulativa que se cria em relação a alguma região, ela é falsa. Ela é falsa. Ela nunca é verdadeira. Porque às vezes, isso em todo
dia a dia do ser humano, né? Às vezes a gente olha para a pessoa porque aconteceu algum erro, algum problema com ela e a gente já emite um juízo negativo em relação à pessoa por causa de um problema que teve ali, enquanto a pessoa é muito mais e tem muito mais a oferecer do que aquilo que foi negativo. E isso acontece às vezes com todos os bairros, isso acontece com todas as regiões, né? Em vários lugares isso acontece. E que bom que o livro ressalta essa riqueza do povo dos Santos Reis. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente já sinalizou aqui o que motivou o trabalho, né? Do livro. E eu vi aí, me empresta aqui o livro de novo para que eu possa mostrar para as pessoas que estão em casa. A gente viu a estrelinha, né? E vocês colocaram no livro, né? Manifestações alegres e simples da fé. A devoção popular, né? E aí a gente vê a estrelinha, a gente vê aqui a grutinha, né? Dando a ideia dos santos reis que vão visitar Jesus no presépio, né? Então, esta história de fé da chegada do Salvador se mistura com a história da constituição do povo do bairro Santos Reis, né? Vocês poderiam fazer algumas considerações para nós nesse sentido? A sua virada, padre, foi interessante. Se o senhor percebesse bem na hora que o senhor virou o livro, o senhor vai ver que os reis magos estão a caminho e vão chegar aqui. Então a ideia é essa. Mostra para quem está em casa. Aqui, os reis magos, como o público pode observar aí de casa, nossos internautas, todo mundo que nos acompanha neste programa, vocês vão observar que os reis magos estão caminhando e vão chegar do outro lado do livro, aonde? Na gruta, na manjedoura, a adorar o menino Deus. Essa espiritualidade, essa ideia desenhada no livro. Fazendo uma analogia entre a ida dos reis magos até a gruta de Belém, a gente também pode compreender isso, né? Um Deus que chega na pessoa da igreja, na pessoa da evangelização, chega no bairro Santos Reis, chega na gruta onde Jesus nasce, porque Jesus nasce em cada lugar onde o povo abre o coração para ele, né? Por isso nasce em todos os cantos da nossa cidade e do nosso mundo cristão católico. É interessante, Padre Jairo, o senhor está observando a questão da capa, que inclusive foi elaborada por uma moradora dos Santos Reis, a Edna, que trabalha na paróquia, na secretaria. A capa, ela faz essa menção da importância do papel dos reis magos em salientar a presença do menino Jesus que está chegando para salvar a humanidade. E quando a gente traz a gruta, a fotografia da gruta dos Santos Reis, ela também está ressaltando o início da história do nosso bairro. Então, o bairro Santos Reis foi um bairro que antes era constituído por uma grande fazenda pertencente ao Pedro Mendonça. Quem vai estar falando sobre essa história é o Daniel Ruas. Ele vai contar a origem do bairro Santos Reis. E esse primeiro morador que tinha a fazenda nesse bairro, ele vai sofrer de uma doença e vai fazer uma promessa. E a promessa é justamente para os Santos Reis. E o Santos Reis vai intervir na doença, trazendo a saúde. E nesse sentido ele vai estar construindo essa gruta que existe até os nossos dias, lá no bairro Santos Reis, né, que constitui patrimônio cultural desse bairro e desse povo morador desse bairro. E também constitui, e também foi a igreja, né, a primeira igreja que foi construída pelos moradores, os primeiros moradores do bairro, em consonância com o Pedro Mendonça. Então a gente vê aí a fé abrindo as portas para a chegada do Salvador. E aquele homem, com a fé simples dele, com um momento de sofrimento, não imaginava ao fazer sua prece que abria as portas para toda uma devoção que depois futuramente nortearia, né, a vida e a cultura, os costumes do povo ali na região. Hoje a festa de Santos Reis é uma experiência muito bonita que se vivencia a todo início de ano em Montes Claros, né? Exatamente. E a festa de Santos Reis, o livro vai estar trazendo aí dois capítulos que mostram essa devoção aos Santos Reis, mas em primeiro lugar ao menino Jesus, onde a Edilane, o Geraldo e a professora Marta Verônica, que também é professora do Departamento de História, ela vai estar falando sobre as folias e os foliões, que é uma cantoria em relação a estar dizendo o amor que tem, a devoção que tem ao menino Jesus. E também
o Júnior, José Vieira Júnior, junto comigo, que nós também escrevemos sobre as pastorinhas. E é bastante interessante esse texto que fala sobre as pastorinhas, porque ele vem dizendo dos bailados, da forma como as meninas, as pastorinhas dançam, a veste, as cores que compõem as vestes, os versos que constituem os cantos, né, que são ditos em homenagem ao menino Deus e também aos reis magos, que são manifestações, como o próprio título do livro diz, simples, mas também manifestações de alegria e de fé ao menino Jesus. E tem um detalhe interessante a observar, Padre Jairo, é que nos chama a atenção no livro, e aí a acolhida todinha da diocese, nosso querido pastor, Dom José Moura, ele faz a abertura do livro, dando o seu aval, a sua permissão. Livro, eu já adquiri lá com o Padre. A gente aproveita, os demais também, né? Chamamos também a comunidade para acolher também essa proposta. E no final tem a fala, tem o escrito também do nosso emérito, né? Dom Geraldo, nosso saudoso Dom Geraldo. Então é interessante observar que o livro abre com a fala do nosso arcebispo, Dom José, e fecha com Dom Geraldo. E um outro detalhe interessante de espiritualidade do livro é que ele também tem uma oração do próprio Padre Reginaldo, né? Que escreveu a oração também, dando abertura ao livro. E no seu interior tem um capítulo onde eu e o Padre Reginaldo fazemos escrito sobre a trajetória histórica da pastoral no Brasil até chegar aos Santos Reis. Então vale a pena também contemplar, é como se fosse uma gênese da origem da pastoral até os dias atuais, culminando no bairro Santos Reis, naquela realidade ali inserido ali naquele momento histórico. Meu grande abraço ao povo do bairro Santos Reis, meu grande abraço a toda a equipe, né? Vocês enfatizaram aí bem, né? Outras pessoas participaram desse trabalho, vocês estão aqui para falar do livro em nome de todos, mas trouxeram a presença deles, isso é muito importante. Nosso grande abraço a eles também, né? Porque esse empenho, esse esforço de vocês produziu um trabalho acadêmico sem desconsiderar a fé e a simplicidade histórica que constituiu toda essa experiência que hoje pode ser percebida aí por esta síntese, né? Porque o livro ele sempre ainda traz em si o limite, né? Mas uma síntese que enriquece muito. Tem alguma consideração sobre o livro que vocês gostariam de fazer mais para nós, para quem está em casa? O livro ele traz outros capítulos, eu penso que é interessante estar falando sobre esses autores, e a organização do capítulo do livro, ele vem mostrar justamente um pensamento sistêmico a respeito de como a gente concebeu a história lá do povo dos Santos Reis. Então, o primeiro capítulo é escrito por Magda Rita e por Samuel, um casal também abençoado por Deus, que vem contando um pouco a história. Eles fazem uma perspectiva histórica e teológica, porque o Samuel tem uma formação em teologia e filosofia, e a Magda que tem formação em história. Então eles vêm contando um pouco como é que se deu a trajetória da devoção aos santos. A Magda fala sobre o período da Idade Média, quando a gente vai ter essa ênfase na devoção dos santos, né? Nós temos também um outro capítulo que vai estar pensando sobre as vivências dos Santos Reis, onde a professora Marta Verônica e eu construímos, a partir da oralidade, as vivências, as experiências desses moradores mais antigos que ainda estão vivos. Então, eles vão nos relatar como que foi o início daquele bairro, quando eles chegaram, que não tinha água, que não tinha luz, que não tinha asfalto, mas que tinha uma igreja que os acolhia, onde eles iam para poder fazer as suas orações e encontrar com as pessoas que viviam naquela comunidade. Tem um outro capítulo que vai falar sobre a organização daqueles moradores, onde vai estar abordando a Cozinha Bem Viver, que é escrito pela Silvia Cristina, onde ela vai estar dizendo como que esses moradores dos Santos Reis, eles sabem se organizar, e a partir dessa organização eles constroem uma cozinha onde vai estar propiciando uma alimentação de qualidade, também com um preço mais acessível. E a da Tatiane, né, que eu havia comentado, que ela vai estar abordando muito a respeito
dos moradores enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que vieram da zona rural para poder estar procurando trabalho aqui na cidade de Montes Claros, que vai estar crescendo, principalmente a partir da década de 60 e 70, com o subsídio aí da Sudene. Eu vejo assim, percebendo todo o trabalho que foi realizado, eu vejo que fica a dica, né? Como dizem muitos jovens em seus recadinhos via mensagens virtuais, fica a dica. O Santos Reis fez uma experiência bonita por meio de vocês de retomar a sua própria história. Isso reforça a identidade de um povo. Isso é muito importante. E tem muitas experiências ricas em toda Montes Claros. Cada região, cada localidade tem uma história bonita de fé, uma história bonita de solidificação do bairro, do povo. Então, assim, a gente diz, né? Fica a dica, quem sabe surjam mais pessoas que possam também trazer esta experiência de fé. E a história de todo o povo de Montes Claros tem muito essa característica. É uma história de fé, é a história de um povo que luta, uma história de um povo que não perde a esperança, mesmo numa região norte mineira, que maltrata tanto, às vezes por falta do poder, de apoio de poder público, às vezes pelas estruturas administrativas do país, né? É um povo que não perde a fé. E aí tem muito a ver com o programa, né? Momentos de fé. Por isso que a gente convidou vocês para vir, para trazer ao nosso programa um pouco dessa experiência que vocês estão fazendo no Santos Reis, para que as pessoas percebam que tudo isto faz parte do nosso dia a dia. É a vida cotidiana relacionada à nossa fé que nos aproxima de Deus. Gostaria de pedir uma coisa para vocês, para a gente fechar aqui. Como que as pessoas podem adquirir o livro? Antes dessa aquisição, Padre, nós também queremos registrar e que vale ressaltar a colaboração também do casal Lauro e Paula, e Paulo, a Laura e o Paulo também contribuiu e escreveu também parte do livro, dando um testemunho do Padre Reginaldo. Então vale a pena ler também um pároco, uma trajetória, um testemunho à comunidade dos Santos Reis. Então esse casal faz uma trajetória da caminhada do Padre Reginaldo até a chegada, o trabalho, o testemunho dele, que é um trabalho brilhante e que é um grande administrador, e claro, mais do que administrador do ponto de vista físico, de construção, é também da fé daquela gente ali ressaltada. O livro pode ser adquirido lá na paróquia, né, dos Santos Reis, está lá na paróquia, com a Edna, com a turma que está trabalhando lá também. E tá baratinho, tá R$20. Tá barato. Tá barato, tá bom? Então vale a pena, nesse período quaresmal, você mergulhar um pouco nessa história, nesse testemunho, que, repito mais uma vez, mais do que, com todo respeito à academia, escrito acadêmico, é também um livro de testemunho de fé de toda essa gente, daquele grande Santos Reis. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu quero agradecer vocês dois pela presença no programa, pela participação, por esta contribuição. De fato, isso só eleva o nosso programa. Que Deus Nosso Senhor abençoe vocês. Eu fico muito feliz porque ultimamente eu tenho trago no nosso programa pessoas que também fazem parte da minha história, né? Eu vejo que é tão bom trazer aqui um casal que foram meus professores e a gente está aí. Vocês estão lutando para que a sociedade seja melhor, como formadores de opinião, né, professor? Com certeza. Vocês estão lutando para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça como evangelizadores na Paróquia Santos Reis. E cá estou eu, o aluno, também cumprindo uma outra missão que Deus foi nos confiando ao longo desse tempo. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Amém. E que caminhemos para a Páscoa nessa certeza de que estamos no rumo certo. Isso é importante. Deus abençoe mais uma vez a todos vocês que nos acompanham de casa. Vamos agora fazer a nossa oração, pedindo a Deus que abençoe o casal que está conosco hoje e abençoe a todos vocês que estão em casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, que a vossa graça e a vossa bênção seja como água de chuva a se derramar sobre todos nós, sobre nossas casas. Que a vossa graça e vossa bênção seja força e essência transformadora para a vida nova nesta água que aqui está no programa e que também está junto da TV ou do computador, nesta hora de prece em que todos nos acompanham. Abençoai, Senhor, as nossas vidas. Queremos vossa chuva de bênção sobre nós, porque necessitamos da vossa graça e da vossa misericórdia.
que esta água seja força, sustento na fé, até mesmo tenha poder curativo pela abertura do nosso coração, refazendo-nos na saúde, libertando-nos das realidades que nos distanciam de vós. Abençoai, Senhor, a todos nós, ao João Olímpio, a Filomena, a todo o povo dos Santos Reis e a todas as pessoas que se confiaram às nossas orações e a esta água. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe vocês dois. Deus abençoe você que nos acompanha de casa. Muito obrigado por estar conosco durante mais um programa Momentos de Fé. Que a Mãe interceda por nós. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.